Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 62. Comunicação. Vasta influência das palavras. A voz e a língua são dons de Deus, e se usados corretamente, são um poder divino. As palavras significam muitíssimo. Podem expressar amor, dedicação, louvor, melodia a Deus ou ódio e vingança. Palavras revelam os sentimentos do coração. Podem ser um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. A língua é um mundo de bênção ou um mundo de iniquidade. Saraivada desoladora ou sementes de amor. Vêem-se alguns voltando de sua diária comunhão com Deus, revestidos da mansidão de Cristo. Suas palavras não são qual desoladora saraivada, tudo esmagando pela frente, dimanam-lhes suavemente dos lábios. Espalham sementes de amor e bondade ao longo de todo o seu caminho, e isso inconscientemente, porque Cristo vive em seu coração. Sua influência é mais sentida do que vista. Palavras que animam. Os lamentos do infortúnio de um mundo ouvem-se por toda parte ao nosso redor. O pecado está fazendo incidir sua sombra sobre nós, e nossa mente deve estar preparada para toda palavra e obra boa. Sabemos que temos a presença de Jesus. A doce influência de seu Espírito Santo está ensinando e guiando nossos pensamentos, levando-nos a falar palavras que animarão a outros, iluminando-lhes o caminho. Palavras animosas. Se olharmos ao lado brilhante das coisas, acharemos bastante para tornar-nos animosos e felizes. Se dermos sorrisos, eles nos serão devolvidos. Se falarmos palavras agradáveis, animosas, elas nos serão pronunciadas em retorno. Palavras cristocêntricas. As palavras dos homens expressam seus próprios pensamentos humanos, mas as de Cristo são espírito e vida. Os anjos estão atentos para ouvir a espécie do testemunho que estáis dando ao mundo quanto a vosso divino Mestre. Que a vossa conversação tenha por objetivo aquele que vive para interceder por vós perante o Pai. Ao pegardes na mão de um amigo, esteja em vossos lábios e coração um louvor a Deus. Isso há de atrair seus pensamentos para Jesus. Cristo ia logo ao ponto visado. No ensino de Cristo não existe raciocínio longo, rebuscado e complicado. Ele fere a tecla justa. Em seu ministério lia todo o coração como um livro aberto, e da inexaurível provisão de seu tesouro tirava coisas novas e velhas, para ilustrar e reforçar os seus ensinos. Tocava o coração e despertava as simpatias. De fácil compreensão. A maneira de ensinar de Cristo era bela e atraente, sempre se caracterizando pela simplicidade. Ele desdobrava os mistérios do reino do céu pelo uso de figuras e símbolos que eram familiares aos ouvintes, e o povo comum ouvia-o com prazer, pois compreendia-lhe as palavras. Não usava palavras eruditas para compreender as quais fosse necessário consultar dicionário. Usava a linguagem clara. O argumento é bom oportunamente, mas pode-se conseguir muito mais mediante a simples explanação da palavra de Deus. As lições de Cristo eram tão claramente ilustradas que os mais ignorantes lhes podiam apanhar facilmente o sentido. Jesus não usava palavras difíceis em seus discursos, servia-se de linguagem simples, adequada ao espírito do povo comum. Não ia no assunto que expunha mais longe do que eles o poderiam acompanhar. Assuntos sérios e contrassenso sentimental. Que poderia ser mais digno de ocupar nossos pensamentos do que o plano de redenção? É um tema inesgotável. O amor de Jesus, a salvação oferecida ao homem decaído por esse infinito amor, a santidade do coração, a verdade preciosa e salvadora destes últimos dias e a graça de Cristo são assuntos próprios para animar a alma e fazer que o coração puro experimente o gozo que tiveram os discípulos quando Cristo com eles caminhou ao dirigirem-se para Emaús.
Aquele que tiver feito de Jesus o objeto principal de seu amor, terá prazer em sua santa companhia, e de tal comunhão colherá força. O que, porém, não revelar gosto por essa espécie de conversação e preferia falar sobre futilidades sentimentais, afastou-se muito de Deus e é insensível às aspirações nobres e santas. O sensual e o terreno é por ele confundido com o celestial. Buscando a simpatia humana. Quando a conversação é de caráter frívolo, revelando um desejo mal satisfeito de simpatia e reconhecimento humano, procede de um sentimentalismo apaixonado, que faz correr perigo tanto nos moços como aos velhos. Se a verdade de Deus for um princípio constante da alma, esta será como uma fonte de água viva. Poderão tentar estancá-la, mas irromperá por outro lado. Permanece e não pode ser reprimida. A verdade no coração é um manancial de vida que refrigera o cansado e abafa os pensamentos e expressões más. Jamais pronuncieis uma palavra de dúvida. Todos passam por provações, por desgostos duros de suportar, por tentações difíceis de resistir. Não conteis vossas aflições aos semelhantes, também mortais, mas levai tudo a Deus em oração. Tomai como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Está em vós fazer muito para iluminar a existência de outros, para lhes fortalecer os esforços, mediante palavras de esperança e santa alegria. Nossas palavras nos influenciam. As palavras são mais que um indício do caráter. Têm poder de reagir sobre o caráter. Os homens são influenciados por suas próprias palavras. Muitas vezes levados por momentâneo impulso, instigados por Satanás, dão expressão ao ciúme ou às más suspeitas, exprimindo aquilo em que não creem realmente. Essa expressão, porém, reage sobre os pensamentos. São enganados pelas próprias palavras e chegam a crer naquilo que disseram por instigação de Satanás. Uma vez tendo expressado uma opinião ou decisão, são muitas vezes demasiado orgulhosos para a retratar e tentam provar acharem-se com a razão até que chegam a crer realmente assim. É perigoso emitir uma palavra de dúvida, perigoso questionar e criticar a luz divina. O hábito de descuidosa e irreverente crítica reage sobre o caráter, fomentando irreverência e incredulidade. Muito homem condescendente com esse hábito assim tem prosseguido, inconsciente do perigo, até chegar ao ponto de criticar e rejeitar a obra do Espírito Santo. Palavras de acusação auto-reagem. Palavras de acusação reagem sobre a própria alma. A educação da língua deve começar conosco pessoalmente. Não falemos mal de homem algum. Falai palavras que inspirem ânimo e esperança. Há muita alma valorosa assaltada por tentações, prestes a desfalecer no conflito com o próprio eu e os poderes do mal. Não desalenteis essa alma em sua penosa luta. Animai-a com palavras de valor e esperança, que incitem a perseverar no caminho. Assim irradiará por meio de vós a luz de Cristo. Nenhum de nós vive para si. Pela influência que inconscientemente exercemos, outros se podem animar e fortalecer, ou ficar desanimados e alienados de Cristo e da verdade. Pequenas cortesias e palavras afetuosas. São as pequenas atenções, os numerosos incidentes insignificantes e simples cortesias da vida que perfazem a soma da felicidade da vida. E é a negligência de palavras bondosas, animadoras, afetuosas e das pequenas cortesias da vida que contribui para compor a súmula da vida infeliz. Ver-se-á, afinal, que a negação própria em favor do bem e da felicidade dos que nos rodeiam constitui grande parte do registro vital do céu. E revelar-se-á também o fato de que o cuidado de si, independente do bem e da felicidade de outrem, não está fora da lembrança de nosso Pai Celestial. Guardar-se do menosprezo, indiferença e sorriso escarninho.
Todos devem dispensar os preciosos tesouros do amor, não meramente para os preferidos, mas por toda a alma que tem a mão e o coração na obra do ministério, pois todos os que fazem essa obra são do Senhor. Por meio deles ele opera. Aprendei da vida de Jesus lições de amor. Cuidem os homens quanto à maneira de falarem aos semelhantes. Não deve haver egoísmo, espírito de domínio sobre a herança do Senhor. Não deve surgir em nenhuma mente ou coração um amargo sorriso escarninho. Nem o vestígio de escárnio deve se ouvir na voz. Pronunciai uma palavra vossa mesma, assumi atitude indiferente, mostrai suspeita, preconceito, ciúme, e pelo descontrole estará fim da obra por uma alma. Crítica e censura animam o engano. Meu irmão, tuas palavras pesadas ferem os filhos. Com o passar dos anos, a tendência deles para criticar aumentará. O costume de criticar-te está corrompendo a vida e alcançando a esposa e os filhos. Estes não são encorajados a depositar confiança em ti ou a reconhecer as próprias faltas, porque sabem que tua severa reprimenda seguir-se-á certamente. Tuas palavras são muitas vezes como desoladora saraiva, que derriba tenras plantas. É impossível calcular o dano que assim se produz. Os filhos servem-se do engano para escapar às duras palavras que proferes. Evadir-se-ão a verdade para escapar à censura e punição. Ordens duras e frias não lhes farão bem algum. Arrancai toda palavra descuidada. Lembrai-vos de que por vossas palavras sereis justificados e por vossas palavras sereis condenados. A língua precisa de freio. As palavras que falais são semente semeada, a qual produz fruto bom ou fruto mau. Agora é vosso tempo de semear. O bom homem do bom tesouro do coração tira coisas boas. Por quê? Porque Cristo é uma presença permanente na alma. A santificadora verdade é um repositório de sabedoria para todos os que praticam a verdade. Qual fonte viva salta para a vida eterna. Quem não tem Cristo a habitar no coração, condescenderá com conversa barata, afirmações exageradas que causam dano. A língua que pronuncia coisas perversas, coisas comuns, frases da gíria, essa língua precisa ser tratada com brasas de zimbro. Crescimento de anões murmuradores. Há homens que possuem excelentes faculdades, mas que chegam a um ponto de parada. Não vão em frente para a vitória. E a habilidade com a qual Deus os dotou é de nenhum valor à sua causa, pois não é usada. Muitos desses homens se encontram entre os murmuradores. Murmuram porque dizem não são apreciados. Mas eles não se apreciam a si mesmos o suficiente para cooperar com o maior dos mestres que o mundo já conheceu. Nada de palavras rudes ou severas. Conselho ao ministro e autor. O Senhor ajudará cada um de nós onde mais necessitarmos de auxílio, na grande tarefa de vencer e triunfar do próprio eu. Que a lei da bondade esteja em teus lábios e o óleo da graça no coração. Isso produzirá resultados maravilhosos. Serás terno, compassivo, cortês. Careces de todas essas graças. O Espírito Santo tem de ser recebido e introduzido no teu caráter. Então serás como fogo santo, emitindo incenso que subirá a Deus, não de lábios que condenam, mas como uma cura para as almas humanas. Teu semblante expressará a imagem do divino. Nenhuma palavra áspera, crítica, rude ou severa deve ser pronunciada. Esse é um fogo comum e tem de ser deixado fora de todos os nossos concílios e no trato com os irmãos. Deus requer que toda a alma ao seu serviço acenda seu incensário com as brasas de fogo sagrado. As palavras comuns, severas, ásperas, que tão de pronto procedem dos teus lábios, têm de ser reprimidas, e o Espírito de Deus falar através do agente humano. Contemplando o caráter de Cristo, te transformarás à sua semelhança. A graça de Cristo tão somente pode mudar-te o coração,
e então refletirás a imagem do Senhor Jesus. Deus nos convida a ser semelhantes a Ele, puros, santos e sem mácula. Devemos apresentar a imagem divina. Palavras que destroem a vida. Severas provas te sobrevirão. Põe tua confiança no Senhor Jesus Cristo. Lembra-te de que pela veemência te ferirás a ti mesmo. Se sob todas as circunstâncias quiseres assentar-te em lugares celestiais com Cristo, tuas palavras não serão carregadas com balas que ferem corações e poderão destruir a vida. Falar sobre dúvidas aumenta as dúvidas. Não devemos falar sobre nossas dúvidas e provas, porque elas se tornarão maiores toda vez que nelas falarmos. Cada vez que falarmos nelas, Satanás terá alcançado a vitória. Mas se dizemos, confio a guarda de minha alma a Ele, como a uma fiel testemunha, testificamos então que nos entregamos a Jesus Cristo sem nenhuma reserva, e então Deus nos concede luz e nós nos alegramos nele. Temos de colocar-nos sob os brilhantes raios do sol da justiça, e então seremos uma luz para o mundo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Falar em fé aumenta a fé. Quanto mais falardes em fé, tanto mais fé tereis. Quanto mais vos demorardes no desânimo, falando aos outros acerca de vossas provas e ampliando-as, para granjear a comiseração que almejais, tanto mais desânimos e provas haveis de ter. Por que chorar por aquilo que não podemos evitar? Deus nos convida a fechar as janelas que dão para a terra e abrir as que dão para o céu, a fim de que possa inundar nosso coração com a glória que brilha através do limiar do céu. Repreensão às vezes necessária. Conquanto nossas palavras devam sempre ser bondosas e ternas, não devem ser pronunciadas nenhumas palavras que levem um malfeitor a pensar que sua maneira de viver não seja objetável a Deus. Esta é uma espécie de comiseração que é terrena e enganadora. Os malfeitores carecem de conselho e repreensão, e têm de às vezes ser censurados asperamente. O que as palavras revelam. Não podeis ser cuidadosos demais quanto ao que dizeis, pois as palavras que pronunciais mostram que poder está controlando vossa mente e coração. Se Cristo reina em vosso coração, vossas palavras revelarão a pureza, formosura e fragrância de um caráter moldado e modelado por sua vontade. Desde a queda, porém, Satanás é um acusador dos irmãos, e deveis estar em guarda, a fim de não revelar o mesmo espírito. Necessária a repetição. Não julgueis que, tendo pregado sobre determinado assunto uma vez, vossos ouvintes retenham na mente tudo o que apresentastes. Há o perigo de passar demasiado depressa de um ponto para outro. Dai lições breves em linguagem clara e simples, e deixai que se repitam muitas vezes. Sermões curtos serão lembrados muito mais do que os longos. Nossos oradores devem lembrar-se de que os assuntos que apresentam podem ser novos para alguns de seus ouvintes. Portanto, os pontos principais devem ser apresentados repetidamente. Maneiras nervosas, apressadas, prejudicam a comunicação. Os ministros e os professores devem dar especial atenção ao cultivo da voz. Devem aprender a falar sem nervosismo e precipitação, mas enunciando pausada, distinta e claramente, conservando a harmonia da voz. A voz do Salvador era qual música aos ouvidos dos que se achavam habituados à pregação monótona e sem vida dos escribas e fariseus. Ele falava devagar e de modo impressivo, acentuando as palavras a que desejava que os ouvintes dessem especial atenção. Velhos e novos, ignorantes e instruídos, podiam apreender-lhe plenamente o sentido das palavras. Isto haveria sido impossível, falasse ele de maneira apressada, precipitando sentença após sentença, sem uma pausa. O povo escutava-o com muita atenção, e diziam a seu respeito que ele não falava como os escribas e fariseus,
pois sua palavra era como a de alguém que tinha autoridade. Clareza de expressão e ênfase apropriada. Por fervorosa oração e diligente esforço, devemos alcançar a aptidão ao falar. Esta aptidão abrange pronunciar claramente cada sílaba, pondo a força e a ênfase no lugar que lhe cabe. Falai devagar. Muitos falam rapidamente, precipitando uma palavra após outra tão depressa que se perde o efeito do que dizem. Naquilo que dizeis, ponde o Espírito e a vida de Cristo. Falai com melodia e uma sentença de cada vez. Quando eu era mais moça, costumava falar demasiado alto. O Senhor mostrou-me que eu não poderia causar no povo a devida impressão, elevando a voz a um tom fora do natural. Foi-me então apresentado Cristo e sua maneira de falar, e havia suave melodia em sua voz. Esta, lenta e calma, chegava aos que o escutavam, e suas palavras penetravam-lhes no coração, e eles podiam apanhar o que fora dito antes de ser proferida a sentença seguinte. Alguns parecem pensar que devem correr adiante, do contrário, perderão a inspiração e o povo também. Se isto é inspiração, deixai-os perdê-la, e quanto mais depressa, melhor. Faculdades de expressão oral sob controle da razão. Vossa influência deve ter vasto alcance, e as faculdades de expressão oral devem achar-se sob o controle da razão. Quando forçados os órgãos vocais, perde-se a modulação da voz. Importa vencer decididamente a tendência de falar apressado. Deus reclama do instrumento humano todo o serviço que ele pode dar. Todos os talentos concedidos a esse instrumento devem ser cultivados e apreciados e empregados como precioso dom do céu. Os obreiros no campo da seara são os instrumentos indicados por Deus, condutos pelos quais pode comunicar luz do céu. Ciência de ler do mais alto valor. A ciência de ler corretamente com a própria entonação é de alto valor. Não importa quanto conhecimento tenhais adquirido em outros sentidos, se negligenciastes o cultivo da voz e da maneira de falar, de modo que possais falar e ler distinta e inteligentemente, todo o vosso saber de pouco proveito será, pois sem a cultura da voz não podeis comunicar prontamente e de maneira distinta aquilo que aprendestes. Coisas reais e imaginárias. Em certa ocasião, estando o célebre ator Betterton a jantar com o Dr. Sheldon, arcebispo de Cantuária, este lhe disse: "Faça o obséquio de dizer-me, Sr. Betterton, por que é que os atores afetam tão poderosamente o auditório, falando-lhes de coisas imaginárias?" "Senhor", respondeu Betterton, "com a devida submissão à vossa graça, permita que lhe diga que a razão é clara. Tudo consiste no poder do entusiasmo. Nós, no palco, falamos de coisas imaginárias como se elas fossem reais, e vós, no púlpito, falais de coisas reais como se fossem imaginárias. Viver e falar acima de nosso ambiente. Embora prevaleça a iniquidade em toda a nossa volta, não devemos aproximar-nos dela. Não faleis da iniquidade e perversidade que há no mundo, mas elevai o pensamento e falai do vosso Salvador. Quando vedes iniquidade em toda a vossa volta, tanto mais contentes ficareis por ser ele vosso Salvador, e nós, seus filhos. Aprendei a eloquência do silêncio. Uma vez dando lugar a um espírito de ira, a pessoa fica exatamente tão intoxicada como o homem que levou aos lábios a taça. Aprendei a eloquência do silêncio, e sabei que Deus respeita a aquisição feita pelo sangue de Cristo. Educai-vos, temos que aprender a cada dia. Temos de subir mais e mais alto e mais perto de Deus. Tirai o entulho da estrada do rei. Fazei um caminho para que o rei possa estar em nosso meio. Lavai de vossa boca as conversas indecentes. Santa restrição. Sem fé é impossível agradar a Deus,
Podemos ter a salvação de Deus em nossa família, mas devemos crer neste sentido, viver neste sentido e ter constante, permanente fé e confiança em Deus. Cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras, e a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. A menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. Achamo-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de altercação, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. E é uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e é, afinal, causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. A restrição que a palavra de Deus nos impõe é para nosso próprio bem. Essa restrição aumenta a felicidade de nossa família e de todos os que nos rodeiam. Apura-nos o gosto, santifica-nos o juízo e traz paz de espírito e, no fim, a vida eterna. Sob essa santa restrição, cresceremos em graça e humildade, e tornar-se-á mais fácil falar retamente. O temperamento natural, apaixonado, será mantido em sujeição. A presença constante do Salvador em nosso íntimo nos fortalecerá a cada hora. Anjos ministradores demorar-se-ão em nossa morada e levarão alegremente para o céu as novas de nosso progresso na vida divina, e o anjo relator fará um registro animador e feliz.